Olá, gente, tudo bem? Hoje nós vamos falar do artigo 227, um artigo que cai lá em Araçariguama para o cargo de assistente educacional. Lembrando que nós estamos com curso lá para Araçariguama, né, concurso da educação aberto. Eu vou deixar o link aí para vocês que quiserem participar. Também estou deixando um link para quem quiser contribuir com o canal para esse projeto, para que a gente possa gravar mais vídeos, para que a gente possa melhorar a iluminação, edição, enfim. É um canal gratuito, né? Então o objetivo desse canal é ajudar as pessoas que fazem concurso, mas claro que a gente também quer melhorar várias coisas, edição, enfim, coisas que a gente ainda não faz, para que fique ainda, para que as pessoas tenham um produto melhor do que a gente está fazendo atualmente, tá? Então vamos lá para o artigo 227. Vamos para a apresentação do artigo 227, que é um artigo que vai cair aí na prova, né? Só ajeitando aqui. Opa, sumiu. Vamos lá, artigo 227, Constituição, concurso de Araçariguama, assistente educacional. O que diz esse artigo 227? É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem. Veja, é criança, adolescente e jovem. Absoluta prioridade, atenção nesse trecho aqui, ó. É absoluta prioridade. Direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Chamo a atenção para vocês aqui, né, que é dever de todos, família, sociedade, Estado, esse garantir os direitos, né, a segurança da criança, do adolescente, do jovem. E aqui, ó, elenco uma série de direitos aqui, tá? Uma série de direitos, ó lá, direito à vida, saúde, alimentação, educação, lazer, profissionalização, cultura, dignidade, respeito à liberdade, convivência familiar e comunitária. É importante vocês terem isso em mente e salvar ele de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. É dever de toda a sociedade garantir isso. É isso, em resumo, que fala o artigo 227, tá? No seu caput aí, na cabeça do artigo, como a gente diz. E eu já venho aqui com uma pergunta de cara. Pergunta grande, estilo VUNESP. O artigo 227 da Constituição da República Federativa do Brasil trata dos deveres da família, da sociedade, do Estado em relação à criança, ao adolescente e ao jovem. Não esqueçam do jovem. Marca a única alternativa que corresponde à redação do artigo 227 da Constituição da República Federativa do Brasil. Então ele está pedindo para vocês identificarem aqui o artigo 227. A letra A diz, e aí é uma característica que as bancas gostam, elas colocam parágrafos muito parecidos, vocês vão ver aqui, ó, tem o A, o B, o C e o D, ó, todos começam iguais, né? Então a ideia é parágrafos muito parecidos e mudando ali um detalhe. E aí você tem que ver qual o detalhe que eles mudaram. Aqui, ó, é dever da família, da sociedade, do Estado, assegurar a criança, ao adolescente e ao jovem. Aqui tá ok, né? Criança, adolescente e jovem. Com absoluta prioridade, confere, lembra que eu falei, absoluta prioridade. Direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Muita coisa aqui, né? Mas, pelo que a gente leu, parece que confere. Além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Olha, se eu estivesse fazendo essa prova, eu ia falar, acho que é A. Mas qual a dica que eu dou para vocês? Nunca marca de cara uma alternativa. Então você coloca aqui uma estrelinha, um certinho, fala, eu acho que é essa. Mas você vai ler as outras para confirmar. Por quê? E se eles trocaram alguma palavra aqui no meio e você não percebeu? Eu achei que está ok. Mas na hora da prova você está nervoso, né? Então você coloca um certinho aqui e vamos ver a outra.
Vamos ver se confere, se tem erro nas outras. É dever da família, da sociedade, do Estado assegurar a criança, ao adolescente e ao jovem com relativa prioridade? Opa, não, é absoluta. Aqui, ó, já peguei um erro. Então a B eu já descartaria, não é a B, mas aqui, ó, o resto tá bem parecido aqui, ó, né? Tá igualzinho, mas tem um relativo aqui, não é relativo, é absoluta. Então a B tá descartada. Vamos ver a C. É dever da família, da sociedade, Estado assegurar a criança, ao adolescente e o jovem com absoluta prioridade. Aqui tá ok. O direito à vida, à saúde, alimentação, educação, lazer, profissionalização, cultura, dignidade, ao respeito, a convivência familiar e comunitária, exceto para os apenados em medidas socioeducativas. Veja, a nossa lei ela é para todos, ela não cria exceção aqui. Vai excluir aqueles que cometeram algum erro e estão em medidas socioeducativas? Não! Então a C também eu descarto, porque a C coloca uma exceção aqui, né? Vamos ver a D. É dever da família, da sociedade, do Estado assegurar a criança, ao adolescente e ao jovem com absoluta prioridade o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, além de colocá-la a salvo de toda forma de autoridade policial, discriminação. Não tem isso aqui, né? Tem. Colocar a salvo da autoridade policial? Não. Então a D também está fora, né? Aqui a lei não vai tratar a polícia como inimiga, não é isso, né? Então tá fora. E é dever da família, da sociedade assegurar a criança, ao adolescente, ao jovem, com absoluta prioridade, direito à vida, alimentação, lazer, profissionalização, a cultura, além de colocar a salvo de toda forma de autoridade policial e judiciária. Não, né? Aqui colocou judiciária, a gente já tinha visto aqui que não. Então, realmente, gente, o gabarito é a letra A. Ah, mas aí eu vou perder muito tempo. Mas você tem que acertar a questão, certo? E se você ler todas, né? Vocês viram lá como é que a gente faz uma questão. Eu li, achei que a A é correta, mas eu vou ler as outras para confirmar. Confirmei, marco A na prova, depois passo para o gabarito. Aqui, ó, gabarito A, tá aqui o artigo 227, para você rever aí, né? Lembrando que quem faz o nosso curso tem acesso a esse PowerPoint. A gente manda o arquivo para a pessoa. 2. O Estatuto da Criança, o ECA, Lei 8.069 de 1990. Fábio, eu preciso decorar o número da lei? Não. Né? Não. A VUNESP dificilmente vai perguntar isso. Mas é bom você saber, né? Que é o 8.069 de 1990. Eu já vi cair em processo seletivo isso. É a lei que cria as condições de exigibilidade para os direitos da criança e do adolescente, que estão descritos no artigo 227 da Constituição Federal. Em relação à educação, o ECA assegura condições especiais para acesso e permanência na escola. B. O acesso à escola mais pública, mais próxima da casa, desde que não haja irmãos da mesma escola. C. O direito de ser respeitado por seus educadores. D. O acatamento sem questionamento dos critérios avaliativos impostos pela escola. E E. O direito de ingressar no ensino superior sem processo seletivo. Então, o que diz o 227? Nós lemos lá, gente. São condições especiais para acesso e permanência na escola? Não, né? Não são condições especiais, tá? Não tem isso lá. B. O acesso à escola pública mais próxima de casa, desde que não haja irmãos, nada a ver. Né? Não tem essa coisa aqui lá no 227. Agora, C. O direito de ser respeitado por seus educadores? Opa! Isso aqui, né? Confere. D. O acatamento sem questionamento? Não. Dos critérios avaliativos? Não. O ECA dá o direito, sim, de questionar. E essa é uma questão, desculpa, eu acabei nem falando, que mistura Estatuto da Criança, que cai na prova, com o artigo 227. Porque o que eu falo, as leis são interligadas, né? E aí no ECA fala que o aluno tem que estudar mais próximo da casa, sério? Não tem nada a ver com o irmão. Aliás, se tiver irmão, aí que tem mesmo, né? Para que a mãe tenha mais facilidade de levar os filhos na mesma unidade escolar. Certo?
O acatamento sem questionamento, não, ele pode questionar. O direito de ingressar no ensino superior, não, sem processo seletivo, não fala nada disso no ECA nem no 227. Então, qual seria a resposta dessa questão? A alternativa C, né? Lembrando que essa é uma questão que fala 227 e pega aqui o ECA, né? Quem não assistiu às aulas de ECA, tem no canal aí também. Eu estou dando um exemplo aqui de questões que aparecem aí nas provas, tá? Então, alternativa C, o direito de ser respeitado pelos seus educadores. Essa aqui a gente foi eliminando, né? Eliminando, tá? E aí a gente chegou na alternativa C. Gabarito C, tranquilo. Parágrafo 1. O Estado promoverá programas de assistência social, de assistência integral, desculpa, à saúde da criança, do adolescente e do jovem, admitida a participação de entidades não governamentais mediante políticas específicas e obedecendo aos seguintes preceitos. Então vamos ver, esses preceitos são importantes nessa questão da assistência integral à saúde da criança, do adolescente e do jovem. Lembre do jovem, tá? Inciso 1. A aplicação de percentual dos recursos públicos destinados à saúde na assistência materno-infantil. Importante etapa da vida, aonde, né, as crianças que vêm ao mundo ali, elas têm que ter toda a assistência já, desde a questão da maternidade, desde a questão dos primeiros cuidados aí, certo? E, claro, isso a saúde tem um papel fundamental, desde a gestação, né? Fazer pré-natal, todos os cuidados para garantir a saúde da gestante e também da criança, tá? Então, inciso 1, aplicação do percentual. E aqui eu já coloquei uma questão que caiu na VUNESP no concurso de Olímpia. O artigo 227 da Constituição Federal de 1988 dispõe que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, blá, 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 o direito à vida, saúde, lazer, aquilo tudo que a gente já leu aqui várias vezes, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Veja, essa é uma característica, é uma questão clássica da VUNESP. Eles colocam o artigo, colocam o trecho e colocam ali um espaço em branco e pede para você complementar. Isso aparece muito nas provas de legislação, tá? Por quê? É uma questão para ver se você realmente leu, né? Entendeu ali, compreendeu e vai completar aqui de forma correta. Bom, vamos lá. Estado assegurar a criança, adolescente ao jovem, de forma especial, o direito à vida, de forma adequada, o direito à vida, na medida do possível, com relativa prioridade ou com absoluta prioridade. Gente, aí é pelo DNA da lei, né? Nossa lei, ela está sempre protegendo, sempre buscando formas de proteger a criança, o adolescente e o jovem. Também coloca direitos lá, tá? Muita gente acha que não, mas coloca sim. Mas nós temos que garantir. Por quê? Por que aconteceu isso? Porque antes de 1988, antes do ECA, depois de 90, né, 88 a Constituição deu início a esse processo, depois vem o ECA para reforçar. O que acontecia, gente, com as nossas crianças? Elas tinham muitos direitos violados, ainda tem, mas não tinha nenhuma lei assim para dar, né, uma lei mais forte assim com relação à proteção da criança, do adolescente e do jovem. E aí, né, a nossa lei vem, a Constituição, depois vem o ECA, depois vem uma série de leis aí para garantir a segurança das crianças, dos adolescentes e dos jovens. E aqui, gente, o que é? Qual é a alternativa? É de forma especial, de forma adequada, na medida do possível, com relativa prioridade, com absoluta prioridade? Tenho certeza que você já respondeu correto, com absoluta prioridade. Tenho certeza, tenho absoluta certeza que você marcou a alternativa E. Gabarito E, de exato. Então vamos lá. 2, continuando a lei. Né? Fiz uma interrupção aqui com uma pergunta. E agora vamos aqui, ó. Criação de programas de prevenção, inciso 2.
e atendimento especializado para pessoas portadoras de deficiência. Gente, eu explicando, a nossa Constituição não foi atualizada com a nova terminologia, que é pessoa com deficiência. Eu vou fazer um vídeo sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência, e aí vocês vão ver que esse termo, nesta lei, né, na lei do Estatuto da Pessoa com Deficiência, já vem com essa nova terminologia. A Constituição não foi aqui atualizada, tá? Ficou e está lá na letra da lei até hoje. Se você entrar lá no site do Planalto, que é o que eu recomendo para você ver a Constituição, você vai ter lá, portadoras de deficiência física. Inclusive já tem lá as alterações do Fundeb, né? Os artigos do Fundeb que foram alterados. Portadores de deficiência física, sensorial, mental, bem como da integração social do adolescente jovem portador de deficiência, mediante o treinamento para o trabalho e a convivência, a facilitação do acesso aos bens e serviços coletivos, com a eliminação de obstáculos arquitetônicos e de todas as formas de discriminação. Quando eu gravar aula sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência, nós vamos falar muito disso aqui. O que é obstáculo arquitetônico, o que é forma de discriminação, o que é barreira atitudinal, enfim. Vamos dar todas as informações. Mas vocês viram aqui que aqui garante para a pessoa com deficiência, ou como está na lei aqui, portador de deficiência física, e não se usa mais esse termo, tá, gente? A todos os direitos, né? Acesso ao trabalho, acesso aos bens coletivos e eliminar os obstáculos arquitetônicos, né? Aqueles que impedem uma pessoa com deficiência de acessar determinado prédio, de acessar um determinado local, ou que não tem as condições de acessibilidade, certo? Então é isso que esse inciso 2 visa garantir. Parágrafo 2. A lei disporá sobre normas de construção dos logradouros e dos edifícios de uso público e de fabricação de veículos de transporte coletivo, a fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência. Aqui são os carros adaptados, os ônibus com elevador, os ônibus com sinais sonoros para a pessoa que tem deficiência visual, enfim, né? Piso podotátil, nos logradouros, para a pessoa que tem deficiência visual, enfim, o uso de marcadores, né, de braille para identificar, enfim, tudo que puder facilitar a pessoa com deficiência. Terceiro parágrafo. O direito à proteção especial abrangerá os seguintes aspectos. 1. Idade mínima de 14 anos para admissão ao trabalho, observado o disposto no artigo 7, 33, quase que eu perdi aqui o número romano. 33, gente. Essa pergunta aqui é campeã. Parágrafo 3, inciso 1. Quando que um adolescente pode trabalhar? Quando ele tem 14 anos, na condição de aprendiz. Vamos ver o que diz lá o artigo 7 da Constituição. Aqui, ó. Artigo 7. Agora eu fui lá para a Constituição, lá para o começo. Artigo 7. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. O artigo 7 vai falar dos trabalhadores, tanto urbanos quanto rurais. E no seu inciso 33, o que ele diz? Proibição de trabalho noturno, ou seja, criança, adolescente, criança também, né? Não pode, nem jovem, não pode trabalhar, criança e adolescente, não pode trabalhar noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18. Então, criança e adolescente, tá? Menores de 18. Não pode trabalhar nem de noite, nem em locais perigosos, nem em locais insalubres. E de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos. Ou seja, trabalhar, só menor de 16 anos não pode trabalhar, só se for na condição de aprendiz a partir de 14 anos. Isso foi uma emenda constitucional número 20 de 1998. Então essa é uma questão importante que aparece demais. Então assim, pode trabalhar com 18 anos? Pode. 17? Pode.
Menor de 16 pode? Não, só na condição de aprendiz a partir de 14 anos. Um adolescente de 13 anos pode trabalhar? Não, nem na condição de aprendiz, tá? Porque é a partir de 14 anos. Então, atento a esses números, a essas idades, para você não errar pergunta na prova, porque esse aqui cai bastante, inciso 1. 2, inciso 2, garantir direitos previdenciários e trabalhistas. Então, mesmo o aprendiz, ele tem direito previdenciário e trabalhista, né? Começou a trabalhar, tem direito previdenciário e trabalhista. 3, garantia de acesso do trabalhador adolescente jovem à escola. Ele tem que estar na escola, tanto adolescente quanto jovem. Olha aqui, ó. Isso aqui foi uma emenda constitucional de 2010. 4. Garantia de pleno e formal conhecimento da atribuição de ato infracional, igualdade na relação processual e defesa técnica por profissional habilitado, segundo dispuser a legislação tutelar específica. O que acontece, gente? Quando o adolescente, quando ele passa, né, dos 12 anos, se torna um adolescente, completa lá 18 anos, 12 anos, quando ele completa 12 anos, ele já comete ali ato infracional. E aí ele vai responder. Por isso, pode ter várias punições, internações, né? Várias coisas aí ele pode sofrer, porque ele já pode ter descumprido algum dos deveres que estão ali, tá? Ou cometido algum ato infracional que tem relação com o Código Penal. Exemplo, nesse fim de semana aí apareceu aquele caso de uma menina que atirou na outra. Ambas adolescentes, né? Uma adolescente atirou em outra adolescente. Se ficar provado que não foi acidente, ela cometeu ato infracional e irá responder, tá? 5. Obediência aos princípios de brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, quando a aplicação de qualquer medida privativa de liberdade. 5. Vou explicar, gente. Talvez não caia, mas vou explicar para vocês. O que é isso? O adolescente, ele tem que ter uma punição, sim, se ele cometeu algo. Mas a gente tem que tentar pensar que ele é uma pessoa em desenvolvimento, então não pode ser medidas que não façam ele melhorar, evoluir. Por isso que ele fala de brevidade, tem que ser algo certeiro, mas também não pode ser assim, vou prender ele 6 anos, né? Porque a gente sabe que muitas vezes isso não recupera. Então aqui a lei prevê essa brevidade, infelizmente a gente sabe que na prática a gente tem N problemas, mas a brevidade, excepcionalidade, ou seja, só vai prender aqueles casos que tem que realmente recolher a casa do menor, né? Antiga FEBEM, aqueles casos que realmente não tem outras saídas e precisa, tá? Mas são exceções, não é para virar uma regra, isso sai prendendo tudo que é adolescente por aí, tá? Claro que tem que tomar outras medidas, né? Enfim, mas o que eu falo para vocês, na prova você não discute com a lei está dizendo que é princípio de brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, é isso que você tem que responder lá. 6. Estímulo do poder público através de assistência jurídica, incentivos fiscais e subsídios, nos termos da lei, ao acolhimento sob forma de guarda de criança ou adolescente órfão ou abandonado. São os abrigos, né? Muitas vezes as crianças têm uma situação que elas acabam ficando abrigadas, e aí o poder público tem que atuar, tem que dar assistência jurídica, incentivo fiscal, subsídio para aqueles que fazem esse acolhimento, guarda da criança, do adolescente, do órfão, da criança que é abandonada, certo? Artigo 7, que eu falei para vocês, a Constituição, vamos para o inciso 7. Aquele foi o que eu citei anteriormente, para fazer referência lá ao trabalho aqui, ó, do inciso 1, tá? Só para ficar claro, agora o inciso 7. Programas de prevenção e atendimento especializado à criança e adolescente e ao jovem dependente de entorpecentes e drogas afins. Veja, tem que ter programas, né, que ajudem esses jovens que acabam, ou crianças ou adolescentes, que acabam se envolvendo aí
com drogas ou entorpecentes. 4, parágrafo agora, né? Não é inciso, lembra? Quando é isso aqui, é parágrafo. Quando é isso aqui, número romano, é inciso. Parágrafo 4, a lei punirá severamente o abuso, a violência e a exploração sexual da criança e do adolescente. O Brasil forçou muito, né? Tem aí várias atuações, aí, vários mecanismos, porque isso ainda ocorre, tá? Violência sexual, exploração, pedofilia, imagens de crianças, né? Tivemos recentemente o caso de um estupro de uma criança de 10 anos que gerou uma polêmica danada por causa do aborto, mas a lei pune, né, o abuso, a violência e a exploração sexual da criança e do adolescente. Infelizmente, isso ainda ocorre muito no Brasil, e um dado triste é que geralmente as questões de violência sexual são realizadas por pessoas muito próximas da criança. Tá? Parágrafo 5. A adoção será assistida pelo poder público na forma da lei, que estabelecerá casos e condições de sua efetivação por parte de estrangeiros. Aqui todo um cuidado da lei com a adoção por parte de estrangeiros, para evitar justamente que crianças daqui sejam adotadas com objetivo de exploração sexual no exterior, tá? Então há todo um cuidado e um rigor da lei para que estrangeiros adotem crianças brasileiras. Parágrafo 6º. Os filhos, havidos ou não da relação do casamento ou por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação. Ou seja, se você cria um filho, se você adota um filho, ele tem os mesmos direitos. Um adotado e uma criança que nasceu do ventre da sua mãe tem os mesmos direitos, e você não pode discriminar, né, isso de nenhuma forma. A lei corretíssima, porque filho é aquele que a gente cria do coração, muita gente chama isso, né? Mas assim, a adoção não tem nenhuma diferença em relação a uma criança gerada por um casal, né? Então, não há diferença nisso. Parágrafo 7º. No atendimento dos direitos da criança e do adolescente, levará-se em consideração o disposto no artigo 204 da Constituição. Aí vale a pena você dar uma olhadinha lá. A lei estabelecerá: 1. O Estatuto da Juventude destinado a regular os direitos do jovem. Estatuto da Juventude não cai, mas aqui cita, né, que foi criado lá o Estatuto da Juventude. E 2, o Plano Nacional da Juventude, de duração decenal. Importante, de 10 em 10 anos, nós temos aí um Plano Nacional da Juventude, o PNJ, visando a articulação das várias esferas do poder público para a execução de políticas públicas. E assim encerramos a nossa aula, gente. Foi bem curtinha, né? Mas é um artigo importante, um artigo que tem bastante perguntas aí, né? Então vocês fiquem atentos e muito obrigado e até uma próxima aula.